Muito boa noite, meus irmãos queridos, com a graça de Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar continuidade ao nosso discipulado, já estamos mais próximos do fim. Nós vamos ver hoje a lição 28, dando continuidade à lição 28, que trata do padrão de Deus para as nossas vidas. A partir dessa lição, a gente já começa a fazer uma rebuscada, né, desde o início, lembrando vários versículos, que tem que ser os versículos da Bíblia, e sobre o nosso comportamento, como nós vemos as coisas, não é? Como nós nos comportamos à luz da palavra de Deus como discípulos de Jesus. Então, o padrão de Deus para as nossas vidas, que vamos ver hoje, lembrando, sempre a gente retorna àquele slide do início para lembrar isso, que nós fomos chamados, se é que fomos chamados pelo Senhor Jesus, para ser seus discípulos. Não é? E discípulos, uma vez discipulados, se tornam discipuladores, isso é normal. E esse discipulado não é nada fácil, na verdade é impossível. Não é? Para ser discípulo de Jesus é preciso que, como ele disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, deixe de fazer a sua vontade, agora você vai fazer a minha vontade. Eu sou o mestre. Né? Tome a sua cruz, ou seja, não há limite para esse negócio. Não é condicional, é incondicional. Se for preciso ir para a cruz, como Jesus foi. Então, nós temos que seguir o exemplo, como ele mesmo disse. Eu sou exemplo, eu dei exemplo para que vocês, por sua vez, façam discípulos, deem exemplos, como os próprios apóstolos disseram, Pedro, Paulo, todos eles disseram, sejam um exemplo, sejam um modelo. Né? Então, que nós possamos lembrar dessas coisas. Hoje, esse discipulado, essa aula, essa lição, aliás, que deve levar 2, 3, 4 aulas, não sei, tem muitos versículos para a gente examinar, ela vem em Romanos 12, 1, 2, já tivemos aulas lá muito mais para trás com esse mesmo versículo. Então, vamos ler o versículo. Ele diz assim, os 2 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, observe, meus queridos, que há aqui a ordem do apóstolo que o nosso culto deve ser um sacrifício vivo. Isso é a mesma coisa do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a mesma coisa. Então, olha só, para falar sobre o padrão de Deus nas nossas vidas, antes de tudo, é necessário reafirmar, vocês sabem o quanto eu falo disso, porque está na Bíblia muitas vezes, né? É sempre bom reafirmar que todas as pregações agradáveis, adocicadas, bonitas, aquelas que visam agradar o nosso ego, são falsas. Todas. Também convém reafirmar, eu tenho dito isso aqui várias vezes, quanto as pessoas que andam em busca desse tipo de pregação já disseram para mim, muito claramente, pastor, eu vou sair daqui, porque eu não aguento suas pregações, eu vou para a igreja tal, que lá o pregador tem umas pregações agradáveis, vá, seja bem-vinda. Então, irmãos, olha só, essas pessoas que buscam pregações agradáveis é porque ou não conhecem a palavra de Deus, ou desconsideram essa palavra de Deus, que é pior ainda. É pior não conhecer do que conhecer e desconsiderar. Desconsideram, não sabem qual o padrão de Deus para as nossas vidas. Né? Não sabem. Nós sabemos, irmãos, vamos começar a transmitir aqui para vocês acompanharem. Nós sabemos que o padrão de Deus é altíssimo, afinal de contas, é o padrão de Deus. Porém, nós não buscamos atingir esse padrão de Deus com as nossas próprias forças, com as nossas próprias condições. Sabemos claramente pela palavra que isso é impossível. Nós sabemos pela palavra que é pela sua graça que o próprio Senhor Deus, aquele que estabelece o padrão, seja santo como eu sou santo, é Ele mesmo quem nos conduz e nos fortalece para que alcancemos o seu padrão. Ele nos salva pelo Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus, e nos conduz pelo Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Então, nós vamos ver aqui, ao longo, vários versículos, que
nos mostra como é que isso acontece, esse padrão de Deus. Então nós sabemos que Deus começou uma boa obra em nós. Primeira aula do discipulado, nós tratamos disso. Nós éramos mortos no nosso delírio pecado, mas o Senhor nos deu vida, né? E que foi pela graça, mediante a fé e não por obras. Primeira aula, nós tratamos desse assunto. Então, nós sabemos, irmãos, que essa boa obra que segue ao longo da nossa vida, com o discipulado, normal é a nossa vida, o discipulado é crescer no conhecimento de Deus, pondo em prática, crescendo, pondo em prática, crescendo, pondo em prática, enquanto ficamos cada vez mais obedientes e cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É esse o processo. Então, ela tem o propósito de nos tornar maduros, de nos tornar perfeitos, né, à semelhança de Jesus, no decorrer das nossas vidas. Romanos 8, 28 e 29, que também já foi uma aula, já teve esses versículos como tema, nós sabemos aqui muito bem, né? Que sabemos, o apóstolo Paulo diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Normalmente as pessoas citam esse versículo e se esquecem que o restante tem que ser dito. Qual é o propósito? O propósito é que aqueles que de antemão ele conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a esse propósito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É esse o propósito. Assim como Jesus ressuscitou e subiu ao céu para a sua glória, nós também viveremos aqui nesse mundo como ele viveu, sofrendo para aprender, para ser aperfeiçoado, para aprender a obediência, como ele passou. E depois, se ele não voltar antes, morreremos, mas ressuscitaremos para ir com ele para a glória. É esse o propósito de Deus. Então, nós sabemos disso, já vimos. Filipenses 1,6. Vamos ver aqui outro versículo que é sempre dito de forma errada, como esse aqui do 28, 8 e 28 também. As pessoas dizem, pensando nas coisas terrenas aqui. Não é. O homem não está falando disso. Mas todas as coisas que ele está falando, sim, são as provações e as tribulações que ele diz para trás aí, que são naturais, é quem nós éramos. Todas as coisas. Como fomos transformados, todas as coisas. Né? Tem nada a ver com o bem-estar, nossa vida boa aqui. Tem nada a ver com isso, não. Isso é pura consequência. Então, nós vemos aqui, os Filipenses 1,6, o Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que eu já ouvi de gente dizer isso para alguém doente no hospital, que está convalescendo de uma cirurgia ou de alguma coisa assim. O que eu já ouvi, gente dizer, olha, irmão, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra, a cirurgia, há de completá-la, a recuperação. Não tem nada a ver. O homem aqui está falando de conversão, santificação e glorificação. É disso que está falando. O homem está falando aqui de salvação, no seu escopo geral. Então é disso que ele está falando aqui. Olha só, Hebreus 2,10. Vamos ver esses versículos em que a gente, Hebreus 2:10. Nós já lemos esse versículo aqui, que o próprio Filho de Deus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Então, olhe qual é o plano de Deus para a nossa vida. Olhe o que está envolvido na nossa vida de santificação, na nossa vida de discipulado. O próprio Filho foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. O versículo 5:8, aliás, ele diz a mesma coisa. Que o próprio Filho aprendeu a obediência, é isso? Pelas coisas que sofreu. Sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, irmãos, quando você vê pregação bonita, se você tiver conhecimento da palavra de Deus e considerar essa palavra de Deus, você vai saber que essa pregação é falsa. Essa pregação quer agradá-lo. Interessante que uma vez uma irmã chegou na nossa igreja, vinha lá, e disse que, para as aulas, e disse que estava na igreja tal, uma outra igreja nossa, presbiteriana, e falou para ela, eu não vou ficar naquela igreja, não. Alguém me convidou, estou lá, mas eu não vou ficar lá, porque eu não gosto de ver que o homem está pregando para me agradar. Ela disse isso. A irmã percebeu isso. Eu não vou ficar numa igreja que eu sei que o pastor está pregando para me agradar. É complicado isso. E ficou lá. Está lá até hoje. Então, irmãos, olhem só, porque as minhas não agradaram, então ela preferiu a que agrada, obviamente. Muito bem, irmãos. Então, olha, Tiago 1:2-4, a gente conhece muito bem isso aqui também. O homem de Deus diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, isso aqui era para os irmãos lá das tribos de Israel, que se encontravam na dispersão, mesmo povo aqui Pedro escreveu também, mais ou menos, e ele está dizendo que eles sabiam que esses irmãos estavam passando sob a perseguição romana, né? E, em muitos casos, a perseguição dos próprios judaizantes, os próprios ditos cristãos que continuavam judeus. Até hoje ainda tem essa raça dentro da igreja, e muito, não é pouco, tem muito ainda. Um cristianismo judaico, nada a ver. O judaísmo foi para nos trazer o cristianismo. Chegou o cristianismo, o judaísmo não interessa mais, a não ser como conhecimento para saber como foi que chegou a nós. Muito bem. Então, irmãos, nós vemos isso aqui. Tem por motivo de toda a alegria. Não tem por motivo de uma alegria qualquer, não. É toda a alegria. Tem por motivo de toda a alegria o passardes, não é, por várias provações. E esses irmãos aqui estavam passando por muitas provações. Muitas. Irmãos, a nossa igreja hoje, aqui no Ocidente, especialmente no Ocidente, não tem provação nenhuma, não tem nada. Muita gente reclama de perseguição política. Que perseguição coisa nenhuma? Uma perseguição que a gente às vezes ouve que teve foi na Bolívia, no tempo lá do Evo Morales, fechou a igreja, derrubou a igreja. Mas isso é muito raro, onde o comunismo está instalado mesmo. É muito raro. Aqui a gente vive muito bem, obrigado, de braços dados com o governo. Essa é que é a verdade. E sempre que a igreja se andou de braços dados com o governo, terminou em corrupção, prostituição, sempre, inclusive Israel, ao longo da história. Muito bem, irmãos. Então, vamos mais para frente aqui. Porém, conquanto seja Deus quem nos conduz pela ação do Espírito Santo, é Ele quem nos conduz. Já vimos aula bem pouco tempo atrás. Não vos será dada, não vos foi dada, nem será dada nenhuma tentação que não possais suportar. Nós vimos lá em Coríntios 13, Coríntios 13, antes, como o Senhor é fiel, Ele proverá força para que vocês possam vencer a tentação. Então, isso, irmãos, isso é muito lindo. Isso está na Bíblia. A gente lê, sabe dessas coisas e tal, mas normalmente não se aprofunda no que é que isso quer dizer, não. Então, olha só. É o Senhor mesmo, pela ação do Espírito Santo, quem nos conduz. Só que nós somos responsáveis em ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós somos responsáveis por andar no caminho do Senhor, no caminho de santidade. Quem se santifica, quem é preciso ser santificado, somos nós, e não o Espírito. Ele já é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele nos leva em santidade, mas quem anda em santidade somos nós. No poder do Espírito, a responsabilidade é nossa, o agir é nosso. Nós é que andamos, certo? Nós somos a missão de Deus aqui na Terra. A igreja é a missão. A igreja não tem uma missão, ela é a missão. Para pregar o Evangelho, a todos os eleitos de Deus vão ouvir esse Evangelho. Todos. Nenhum ficará sem ouvir. E somos nós. Então nós temos que andar de acordo com essa pregação. E pregar de acordo com o que nós vivemos. E isso quem anda e quem vive e quem prega somos nós. Essa é a nossa missão. Essa é uma obra que Deus está realizando em nossas vidas e através das nossas vidas. Romanos 12, 1, 2, que nós vimos aqui, Paulo chamando a atenção daqueles irmãos, dizendo isso, olha, vocês não se misturem, vocês já saíram, vocês eram como o mundo, agora não. Então ele diz isso. O 12, 2, ele diz isso. Não se misturem. Ele fala em todo o tempo, nas outras cartas, não se despida do velho homem, se vestir do novo homem. É a mesma coisa. Vocês estão no mundo, mas não tem mais nada a ver com esse mundo, a não ser luz para esse mundo, sal para esse mundo, é só isso. Então, rogo-vos, pois, irmãos, é um rogo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque ele sabe que a gente não tem condição nenhuma de negócio desse, não. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós sabemos o que... Nós não conhecemos a palavra de Deus? Então, nós temos que considerar essa palavra de Deus. Precisamos considerar que a nossa vida deve ser sempre, nossas ações sempre na perspectiva de Deus. É isso que ele diz. E para isso, tem que renovar a mente. O que eu tinha antes, lembra o 1 Coríntios 5,17? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo.
Não apaga, não. Eu já ensinei para você na passada. Não apaga, não. Não tem del no cérebro. Mas você tira isso. Não é mais isso que está no seu monitor. Até está no seu HD, mas não está mais no monitor. Você no monitor está o que você está aprendendo agora. Renova a vossa mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E estamos vendo desde o início aqui o que é que está escrito sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Envolve sofrimento nesse discipulado. Envolve sofrimento óbvio, já que não temos mais nada com esse mundo, que esse mundo jaz no maligno e nós não temos parte com isso, a não ser mostrar como deve viver, pregar e mostrar como deve viver aquele a quem Deus salvou. Não vai dar certo com o mundo, não pode. Nós já vimos aqui também, Romanos lá, no capítulo 7, já lemos aqui, né? Nós já lemos aqui que quem está na carne é inimigo de Deus, é contra Deus e não pode estar sujeito à lei de Deus. Nós já vimos tudo isso aqui em aulas passadas. Então, as pregações bonitas que nos fazem viver muito bem neste mundo são falsas. Qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus e considera essa palavra de Deus não vai se deixar enganar por uma pregação falsa, mas não vai mesmo. Ainda que esteja tão necessitado, tão precisado de afeto, de amor, de carinho, de um abraço, o que já é problemático, né? Mesmo assim, ele sabe isso está errado, esse negócio está errado. Esse negócio está errado. Então, nós temos que prestar atenção, nós precisamos ver isso aqui. Romanos 2:1-2, Efésios 4:1-3, nós vamos ver isso aqui. Efésios 4:1-3, o homem de Deus, Paulo, diz assim, rogo-vos, de novo, é um rogo, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Nós fomos chamados para a obediência, nós fomos chamados para a santificação, para no fim ser glorificados. Com toda humildade, lembra? Jesus aprendeu a humildade, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como estava falando para uma igreja, para eles viverem nesse vínculo. Como Jesus orou lá na sua oração sacerdotal, no final ele diz, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Que eles se amem de uma forma que o mundo saiba que tu me enviaste. Atenção, não foi para que o mundo seja convertido, não. Foi para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, irmãos, nós temos que viver da forma como o Senhor orientou, mandou, ensinou e demonstrou. Disse, eu estou dando um exemplo para vocês seguirem. No caso que ele lavou os pés de discípulo, ele lava pés, que o pobre do Papa faz isso pensando que está fazendo alguma coisa. Não, quem faz aquilo é escravo naquele contexto. Então Jesus demonstrou. Servo, demonstrou que nós estamos aqui para servir. Então ele, Deus, homem, lavou os pés de discípulos, vocês façam isso também. Quem quiser ser o maior entre vós, seja esse que vos sirva. Irmãos, é isso o ensinamento da Bíblia. Então como é que a gente vê pregação que tem que ser importante, que tem que ser maior, que tem que ser rico, que tem que ser cheiroso, bonito? Não bate com o ensino da Bíblia, mas é o contrário. Inclusive os tais pastores, tudo importante, o ensino de Jesus é o contrário, mas é o contrário mesmo. Nós vamos ver alguns casos aqui, exemplo de Paulo, que de acordo com os escritos bíblicos foi o que mais sofreu, digamos, porque como ele mesmo disse, foi o que mais trabalhou dos outros. Foi o que mais andou, ele corria para tirar o atraso do tempo que ele perseguiu a igreja. Né? Então, irmãos, nós vemos Filipenses 2:12-13, o homem de Deus dizendo esse mesmo aqui, dizendo, olha, assim como vocês foram obedientes na minha presença, quando ele esteve lá, quando ele estava lá em Trode, que queria ir para Bitínia, o Espírito não deixou, queria ir para o Espírito não deixou, aí num sonho, um varão lhe apareceu dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi para Macedônia, primeiro lugar foi Filipos, ele parou. Então, você vê ele dizendo lá ele passou o tempo, Filipe foi para Tessalônica o tempo todo sendo perseguido pelos judaizantes, né? E até pelo Império Romano também. Então, ele disse, como vocês foram obedientes na minha presença, agora, muito mais na minha ausência, sejam obedientes, continuem obedientes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso quer dizer obediência total. Isso quer dizer, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que ele quer dizer com temor e tremor, no evangelho que eles receberam de Paulo.
Aí, para que ninguém pense em desenvolver a vossa salvação, para que ninguém pense que a salvação é minha, como os arminianos dizem, eu é que resolvo ser salvo, e eu é que resolvo se quero continuar sendo salvo ou não, isso é loucura total. Então ele emenda logo, sabendo que é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é a vontade de vocês. Lembram? É isso que é obediência, é isso que é santificação. Não é a vontade de vocês, é a obediência à vontade de Deus. É segundo a sua vontade, segundo o querer dele, querer que eu tenho que conhecer, e eu só o conheço pela palavra de Deus. Não tem outra forma. Então, vamos para frente aqui, irmãos. Colossenses 1, de 9 a 12. Colossenses 1, de 9 a 12. O homem de Deus diz assim: Paulo, por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transformeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, olhem só que coisa linda, um apóstolo orando por uma igreja que não foi ele que fundou essa igreja não foi ele que fundou, foi Epáfras, sei lá quem, lá, não diz quem foi, mas dá a entender que foi um dos auxiliares de Paulo. Então ele está dizendo aqui, irmãos, que ele, desde que ouviu sobre esses irmãos lá, sobre a igreja, não cesso de orar, pedindo a Deus que vocês transbordem no pleno conhecimento de Deus. Eu já disse para vocês aqui. Crescimento, que ele diz aqui, pelo crescimento, pelo pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, eu já disse para vocês aqui, a palavra crescimento de igreja, em tamanho, só tem em Atos, logo no início. Depois do primeiro discurso lá de pregação de Pedro, 3.000, depois aumentou para 5.000, e esse povo saiu se espalhando. E a igreja crescia. Nesse caso, era em quantidade. Somente nesse caso. Todos os outros lugares do Novo Testamento em que aparece a palavra crescimento da igreja, é crescimento no pleno conhecimento de Deus. Não há uma única oração dos apóstolos aqui pedindo pela saúde de ninguém, pelo emprego de ninguém, para amansar Nero, para amansar as autoridades, para evitar que quebrem a igreja. Não. Todas as orações são para que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus e, com base nesse conhecimento, testemunhem até a morte. E mais, são avisados que haverá esse sofrimento até a morte, porque Jesus disse isso. Jesus disse isso a eles. Então, irmãos, também essa história de crescimento de igreja, programa de crescimento, isso é tudo heresia, isso é tudo satânico. Coisa de homens que querem aumentar a sua paróquia, o seu arraial, o seu poder financeiro, inclusive, poder de dominação sobre povos, quanto mais melhor, mais importante, não é? Sabe quando é que o presidente da República vai, ou o governador daqui, que é mais perto, o governador daqui vai, pelo menos, pensar em um dia falar comigo? Nunca. A não ser que Deus providencie de alguma forma. Mas o pastor principal da igreja maior daqui, ele chama para uma reunião, porque ele está interessado em voto. E o pastor é em importância. Deus está fora. Não é? Então, dos seus propósitos aqui, está fora. De alguma forma, Deus faz seus propósitos, mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, olhem só, irmãos. Nós temos aqui, já vimos, o homem de Deus orando para que vocês cresçam no transbordeis, é crescer até derramar. Um copo encher até derramar. Transbordei, ficar cheios de conhecimento de Deus. Conhecimento da sua vontade. Mais à frente ele diz, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Era por isso que o homem orava. Por que ele não orou nesses Colossenses aqui? Nessa época, houve uma seca lá, muito grande. Porque eu estou orando para Deus mandar chuva para a lavoura de vocês produzir a 100 por 1. Não, irmãos, ele pode ter orado por isso, não estou dizendo que ele não orou, não. Mas não é isso o importante. O importante é o pleno conhecimento de Deus. No pleno conhecimento de Deus, as nossas ações vão ser de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
É só isso. A nossa missão é só essa. Aí nós vamos fazer o que tem que ser feito, na perspectiva de Deus. É só isso que é igreja. O que passar disso, essa organização toda que nós vemos, é simplesmente uma organização sociocultural, religiosa e econômica. Só isso. Né? Então, irmãos, olha só, no capítulo 2, 6 e 7, aqui do mesmo Colossenses, ele diz assim: ora, como recebestes de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo sempre chama a atenção disso para que os irmãos sempre dando graça em tudo, inclusive as prisões, ações, como nós vamos ver aqui. Já lemos agora em Tiago, tem como motivo de toda a alegria passar por diversas provações, tribulações, como Paulo passou, os outros apóstolos todos passaram. O único que não morreu martirizado foi João. Foi por isso que Jesus entregou a mãe para ele. Ele já sabia que ele era o único que ia ficar vivo. Né? Então, irmãos, todos morreram martirizados. Nós conhecemos a história da igreja. Eu fiz curso da história da igreja. Então, nós conhecemos a história da igreja. Os mártires, os homens de Deus, sempre foram martirizados. Aqueles que não fizeram conchavo com o governo os perseguiu de alguma forma e os matou. Conhecemos ainda, já depois da Reforma Protestante, para cá, nas guerras mundiais, no nazismo, nós conhecemos a história de homens de Deus que foram martirizados por causa da palavra de Deus. Né? Então, irmãos, nós temos que ver isso, ó, crescendo o tempo todo, do jeito que vocês receberam do Senhor, assim vivei, crescendo em ações de graças o tempo todo. Nós sabemos que somos responsáveis por temer, voltando, temer a Deus é sinônimo de obediência, é sinônimo de honrar a quem tem autoridade. Eu sei qual é a autoridade do meu Deus, eu sei qual é o poder do meu Deus sobre toda a criação. Eu sei qual é a misericórdia de Deus sobre mim, miserável pecador. Eu sei que Ele me salvou, me conduz, me botou o Espírito dEle, me conduz, me deu instruções. Eu não vou considerar isso? A possibilidade disso acontecer, irmãos, é possível. A desobediência é. Nós vimos Jonas desobedecendo deliberadamente. Nós vemos Davi desobedecendo deliberadamente. Nós vemos Salomão desobedecendo deliberadamente. Né? Deliberadamente mesmo. Nós vimos sabendo que estavam pecando. Eles sabiam que era. Por exemplo, não terá muitas mulheres, o homem teve logo 1000. Então nós sabemos. Davi teve 6 esposas, estava errado também. Então, e foi a vida inteira. Então nós sabemos disso. De alguma forma, homens que cometeram, nós somos pecadores, repito. Agora, o fato de sermos pecadores não é um salvo-conduto para que a gente peque para poder receber mais graça, como Paulo ensina aqui aos romanos mesmo. Não. Nós temos que lutar. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é nossa. Então, nós temos que reverenciar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, sempre em obediência pela fé. O que é fé? O escopo geral de fé é a revelação de Deus que nos foi dada, o conhecimento dessa revelação, o crescimento nesse conhecimento, que é o discipulado e a santificação, e a vida de boas obras em obediência ao Senhor. Isso é o escopo geral de fé. Então, vivendo pela fé, não é? Pela fé, de acordo com os seus mandamentos, em todas as dimensões da nossa vida, seja em pensamentos, palavras ou ações. Nós sabemos que o pensamento leva à ação. Então, quando você aninha muitos pensamentos de uma coisa na cabeça, você vai terminar fazendo. Aí você faz ação. Outra vez, ação. Outra vez, costume. Se acostumou a mentir. Se acostumou a viver uma mentira. A lição passada, escravizado pelo pecado. Por quê? Porque isso forma o seu caráter. E, obviamente, um camarada que vive nessa situação, o caráter que está sendo formado nele não é o caráter de Jesus. É o caráter de demônios. É possível um crente passar um tempo escravizado nisso? É até possível. É até possível. Mas ele vai sofrer horrores, digamos assim, e as consequências, como nós vimos no caso de Davi, de Salomão, serão para a tua casa. Não tem jeito, é complicado isso. O filho de Salomão dividiu Israel logo em seguida. Por quê? Porque ele viu o pai dele. Ele viu como foi que o pai dele governou Israel durante anos e anos e anos, escravizando o povo com impostos, pior do que o Brasil, para sustentar suas farras com as suas mulheres, e os deuses das mulheres, e a sua fama de reizão.
Foi isso que aconteceu, Salomão. Ninguém diz isso, mas é isso que está na Bíblia. Só diz a sua grande sabedoria. Eu questiono essa sabedoria. Pelo menos no tempo em que ele esteve totalmente fora, não é, da perspectiva de Deus. Apenas no seu poder, na sua grande sabedoria. Não é? Muito bem, irmãos. Então, nós vemos aqui em Eclesiastes, onde ele conta tudo isso, né? Em Eclesiastes, lá nos 2 últimos versículos, ele diz claramente qual é o resumo da ópera, da história que ele contou, né? Das décadas que ele passou na farra, está lá dizendo que ele se entregou às mulheres e à bebida, está escrito lá em Eclesiastes. Né? Fez de tudo que achava que era importante fazer, ele fez. Correr atrás do vento. Vaidade. O que é vaidade? Ele repete tanto lá nesse cara. É exatamente você fazer as coisas segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. É isso que é vaidade. A palavra vaidade tomou um conceito de mulher que se empeteca toda, como é vaidosa. É vaidosa por quê? Porque ela está centrada nela. É esse o sentido, o conceito de vaidade é esse. É o que você faz centrado em você e não em Deus. E não para agradar a Deus. É esse o conceito primário de vaidade. Então ele diz aqui, depois que ele explica essa vida que ele levou, ele diz aqui, de tudo que se tem ouvido. Eclesiastes quer dizer um pregador diante de uma plateia. Ele estava pregando para Israel isso. Então, de tudo o que se tem ouvido, a suma o resumo é, tenha Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, meus filhos, pensamentos, palavras e ações, cuidado. Agostinho, sei lá quem foi, até dizer, eu não posso impedir um passarinho de sentar na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. Então, eu não posso impedir maus pensamentos, mas posso impedir de aninhar esses pensamentos, nutrir esses pensamentos até eles virarem ação. Aí essa ação vai se repetir, e vai se repetir, vira um costume. Esse costume vai formatar o meu caráter. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus filhos, muito cuidado. É assim que funciona a coisa. Né? É assim que é o padrão de Deus, e para a gente conhecer o padrão de Deus, conhecendo como é que nós estamos vivendo, para a gente poder o tempo todo, é isso que o salmista diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. A gente tem que, o tempo todo, esse é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele não está lendo a Bíblia de dia e de noite, não, ele está lembrando. Meditar é lembrar. O dia todo ele está lembrando o que ele está fazendo, as coisas que ele está fazendo, ele está sempre botando na balança ali. Isso é para mim ou é para a glória de Deus? Eu estou na perspectiva de Deus ou estou na vaidade, na minha perspectiva? A gente tem que ficar lembrando disso o tempo todo, meus queridos. Também sabemos que, a fim de que o nosso esforço possa atingir o padrão de Deus, nós não podemos ser santos. Somos pecadores. Santo é o padrão de Deus. Então, para a gente atingir esse padrão de Deus, para que esse nosso esforço para atingir esse padrão seja correto, nós vemos a história de Lutero, tanto que ele lutava para ser santo pelas forças dele mesmo, até que entendeu que o justo viverá pela fé. Abacuque, lembrou? De Abacuque, o justo viverá pela fé, e não pelo seu esforço para querer ser santo, quase que só faltava se matar, de tanto fazer tudo com perfeição para ser santo. Não pode. Você vai fazer tudo com perfeição porque é santo, porque está em processo de santificação, e não para ser santo. Então nós vemos aqui, para que esse esforço nosso seja correto e próspero, para que prospere, como Paulo disse aqui, agora vinha lá os Colossenses, eu estou orando para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, né? Para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, dando graças a Deus, para que vocês cresçam no conhecimento nas boas obras, o tempo todo. Nas boas obras vocês têm que saber, essas boas obras são de Deus, como ele diz lá em Efésios 2:10. As boas obras, foi para isso que ele nos salvou, as quais ele de antemão preparou em Cristo Jesus para que andássemos nelas. As obras são de... Quando você se orgulha do que tem feito, está complicado. É vaidade. Não está na perspectiva de Deus. Então nós temos que ver isso, irmãos. Tem que ser sempre na perspectiva de Deus e não na nossa. Vamos ver mais esse slide aqui, esses versículos. O padrão de Deus é sempre consistente e nunca está sujeito a caprichos momentâneos como os nossos.
próprios do ser humano, esses caprichos. Nós fazemos coisas, fazemos boas ações, sim, mas até essas boas ações que nós fazemos, nós colocamos nossos caprichos, nossos interesses na história. Eu faço uma boa ação, mas eu quero ser reconhecido. Todo mundo sabe disso. É muito difícil alguém fazer uma boa ação e não querer ser reconhecido. E Jesus deixou isso claro. Eu quero ver você fazer alguma coisa para quem não tem nada para lhe dar, nem agradecimento. Você dá para alguém que vai lhe botar na televisão, dizendo que você fez, isso aí é bom demais. Né? Então, irmãos, é sempre isso. Não tem o padrão de Deus é um padrão santo, é um padrão de santidade total. Não há esse nosso capricho. Nós não podemos esquecer que os mandamentos de Deus são imutáveis. Ele não está mudando segundo nós. Não é Deus que muda de acordo conosco. Nós é que mudamos de acordo com Deus. Todas as coisas cooperam. Esse todas as coisas é tudo, seja bom ou mal. Seja bem ou mal, bom ou ruim. Então nós temos que entender isso. Isaías 48, o Senhor, pelo profeta, ele diz assim. Isaías 48. Isaías 48 seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ele estava falando aqui, né, da pregação que devia ser dada para os irmãos e tudo, né? Ele sai falando das coisas que acontecem. A palavra de Deus não vai falhar. Tudo pode falhar, menos a palavra de Deus. Vamos ver outros versículos aqui sobre isso. Seca-se a erva, pode acontecer tudo com medo de passar da céu e terra. Mas a minha palavra não, nós vamos lembrar isso aqui. Né? Isaías 48, Mateus 24, 35, o Senhor Jesus dizendo isso. Né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pode secar a erva, pode cair montanha, pode secar o mar, o que for, cair as estrelas, mas a palavra de Deus não passará. Mateus 24, 35, lemos aqui. 1 Pedro 23 a 25. Para a gente parar esta primeira aula dessa lição. 1 Pedro 1, 23 e 25. Assim diz o homem de Deus, citando um versículo de Isaías também. Ele diz assim. Vamos ler o primeiro, logo 22. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Olha aí como foi a purificação das vossas almas, pela obediência à verdade, pela palavra, a palavra de Deus. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, atenção, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, eu insisto tanto nisso. Sem a palavra de Deus, não adianta nada feito. Sem a palavra de Deus, se não estiver de acordo, não adianta oração, não adianta boa obra, não adianta jejum, não adianta você fazer nada. Sem a palavra, se não for de acordo com a palavra de Deus, na perspectiva de Deus, tudo que você fizer, como Deus diz através de Isaías mesmo, não passe de trapo de imundícia, não serve para nada. Então, se não for na perspectiva de Deus, e obviamente a perspectiva de Deus quer dizer estar de acordo com a palavra de Deus, para saber qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como lembrem disso. Então, olha, aí ele vai e cita Isaías lá. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O versículo que nós lemos lá. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, repare, Pedro está dizendo para esses irmãos da dispersão aqui, que a palavra que foi evangelizada para eles foi lá de acordo, do mesmo jeito, da profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo. O que foi evangelizado para eles, evangelho é a boa nova, e a boa nova é, chegou o Messias. Aquele prometido lá em Isaías, que a virgem dará à luz, o servo sofredor e tudo. Então, isso foi evangelizado para vocês, isso foi pregado para vocês, e isso não passa, isso não muda. Mas a cultura muda. E a cultura traveste a palavra de Deus de uma forma que seja agradável a pecadores que não tenham o menor interesse em se arrepender, não tenham o menor interesse em andar em santidade. Ele quer andar no jeitão dele. Sou crente, estou numa igreja, sou membro de uma igreja, sou pastor, presbítero, o que for,
diretor não sei do que, professor, mas a minha vida é assim mesmo, e eu acho que está boa. Eu acho que está boa. Está bom demais. Mas, como eu disse na aula passada, se a pessoa fizer um questionamento, um julgamento honesto, como Paulo diz aos Coríntios, se vocês se julgarem a vocês mesmos, não serem julgados por Deus. Acontece que a pessoa que está escravizada pelo pecado não consegue sequer fazer esse julgamento honesto. Na cabeça dele, ele já é perfeito, que nem os fariseus. Ele já está em ordem, não tem mais o que ordenar, está tudo perfeito. Aí fica o pastor me chamando a atenção. Pois é isso, o auto-engano do pecado. Então, ele está dizendo aqui, Pedro está dizendo a esses irmãos, já no Novo Testamento. Olha, a palavra que foi evangelizada para vocês foi essa lá de Isaías. A palavra de Deus não muda. É a palavra de Deus, ela não muda. Né? 1 Pedro 1, 23 a 25. Então, irmãos, nós temos visto, como nós temos visto, né, muitas pregações, na quase totalidade, são enfeitadas, são cheias de purpurina, cheias de psicologia, cheias de mel, para agradar o ouvinte, para o ouvinte poder ficar nessa igreja. Porque se o ouvinte for chamado à santidade, se ele for chamado ao sacrifício, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de si, ele vai embora. Por quê? Porque não são crentes. Não receberam o Espírito de Deus que o conduz nessa caminhada de negação a si próprio até o ponto de tomar a sua cruz. É isso que nós estamos vendo nesse discipulado aqui o tempo todo. E por hoje, a nossa aula para aqui, a primeira aula dessa lição número 28, o padrão de Deus para as nossas vidas. Aí nós vamos ver muitos versículos aqui, que muitos vão ficar assombrados de ouvir esse versículo aqui, que nunca ouviram dizer isso na igreja. Pois é, está aqui dizendo. Está aqui dizendo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e por hoje nós ficamos aqui. Deus abençoe a todos, que tenham uma boa noite de sono reparador para mais um dia amanhã dentro de casa, já que ninguém pode sair, né? Mas confiante no Senhor. Tudo passará, tudo isso passará. E tudo isso faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um beijão a todos.